Olá, pessoal do Canon College, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Hoje com vocês, Francisco aqui do Canon College e com Victor Moriyama, olha eu errando já. Moriyama, como um rapaz loiro, de olhos claros, tem um sobrenome desse. A história lá de casa é uma história da humanidade, né? Permeada pela guerra, assim, né? O vovô saiu, assim, naquele contexto de pobreza, miséria, guerra do Japão, naqueles navios que demoravam meses para chegar aqui, morria boa parte da população. Ele veio com 2 irmãos para cá e chegou no Porto de Santos e se estabeleceu em São Paulo. E a minha avó, por sua vez, fez esse mesmo percurso, mas fugindo da Alemanha. E teve uma parada na Argentina, depois veio parar em São Paulo e eles se conheceram e sei lá como eles se comunicavam, mas casaram e aí é Era isso. um japonês falando japonês, uma alemã falando alemã e a linguagem do amor venceu. Mas acho que já falavam o português básico ali, introdução ao português ali, né? E aí foi essa mistura maluca aí, que é uma história um pouco do Brasil, essa miscigenação, né? Sim. Mas no nosso caso, permeada aí pelas guerras e tal. Então, uma história bem interessante, né? Que interessante. É. Seu pai ou sua mãe falam japonês-alemão? Não. Lá em casa ninguém fala nada. Não, porque acho que não era um hábito por parte do meu pai, né? Que eles não tinham esse hábito de passar o idioma, né? Enfim. É porque às vezes tem, a família mantém. Tipo, dentro de casa a gente continua falando a língua do país de origem. Mas no caso do meu avô, porque essa comunidade japonesa geralmente ela é bem fechada, né? Sim. Casa entre si e tal, mas o meu avô já quebrou esse paradigma casando com uma ocidental logo de cara. Sim. Então lá em casa o pessoal é meio fora da curva, assim. E você cresceu onde, Vitor? Eu nasci e cresci em São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo capital. Em que região? Aqui em Pinheiros, Zona Oeste. Em Pinheiros, legal. E seu pai e sua mãe trabalhavam com o quê? A minha mãe é professora, ela é universitária, ela sempre teve uma carreira acadêmica, assim, mas sempre trabalhou bastante na área de educação, trabalhou em secretaria de educação e tal, ela é professora da Unicamp. O meu pai trabalhou no Sesc um tempo, trabalhou com um monte de coisa, depois teve uma corretora de seguros e ele já aposentou. Minha mãe já está para aposentar também, já estão na fase boa aí. E como foi introduzida a arte na sua vida? A arte? Bom, acho na aula de artes na escola, né? Pelo que eu lembro. Não, mas assim. em casa, tinha alguém que acompanhava? Alguém via, ouvia, passava isso dentro de casa? Os meus pais se conheceram no Sesc, eles trabalhavam lá. Então, acho que eles já tinham essa formação cultural muito específica, assim, né? Então, eles se conheceram lá, casaram e tal, né? Mas os dois são da área de humanas, assim, né? Sempre tiveram uma atuação bem ligada aos movimentos sociais, de esquerda, na época da ditadura, assim, a conversa da ditadura era muito presente na minha casa, assim. Os amigos dos meus pais, alguns deles tinham sido torturados, outros tinham sido presos, sei lá, com a Dilma, por exemplo. Então, às vezes eu lembro de estar na aula na aula de história e abrir o livro nessa parte da nossa história e tinha uns amigos deles que frequentavam a minha casa. Então, eu lembro que o assunto da política, né, e democracia e da ditadura era sempre muito presente lá em casa, né, independente da arte. Mas é engraçado porque o meu irmão ele é artista plástico também, trabalha com grafite, assim, faz várias coisas. E ele, como sempre, foi muito econômico, assim, ele sempre juntava o dinheirinho dele e ele comprou uma câmera assim de filme, sei lá, 17 anos atrás, sei lá, muitos anos atrás. E logo depois ele comprou uma digital, nessa transição do filme para digital, uma pequenininha, tinha 2 megapixels assim, mas Sim. foi uma... E aí acho que isso me despertou assim também. Na época eu lembro que minha mãe comprou ou ganhou de presente o livro Trabalhadores, do Sebastião Salgado. Uhum. E eu lembro que quando eu olhei aquilo e vi a minha mãe impressionada também com as
fotografias. Minha mãe sempre trabalhou com sociologia do trabalho. Na hora que eu olhei, assim, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, o que é isso? Que realidade, né? Eu era um adolescente, assim. Sim. E aí eu fiquei muito atravessado, assim, pelas imagens do Salgado na época, né? Como acho que ele influenciou boa parte dos fotógrafos da minha geração e das anteriores também, né? Que interessante. Na sua casa é você, seu irmão? E eu tenho um irmão mais velho por parte de pai. Sim. E são 3 meninos. 3 homens. 3 meninos. homens já, né? Todos marmanjos barbados. Sim. E aí um é fotógrafo, o outro é artista plástico e o outro... E esse meu outro irmão, ele trabalha com... Ele trabalha na bolsa, mas na parte de tecnologia da informação. Ele sempre trabalhou com TI, assim. Esse também cresceu com vocês? Não, ele morava com a mãe dele, mas a gente sempre cresceu junto, né? Não, mas é interessante, porque você, o seu irmão, crescendo no mesmo ambiente, tiveram uma formação política também, né? Muito mais do que de arte, eu acho. Muito mais do que de mas arte. Mas como a arte é política, né? Rico, assim, e isso reflete no seu trabalho. Sim, absolutamente. Né? Porque você é um fotojornalista. Sim. Um fotojornalista captando política, ou tudo que envolve política, né? Entendendo política não no sentido mais amplo que tudo é política, né? Mas você acompanha, vai em movimentos sociais, você vai em eleição, você vai acompanhar candidatos e afins, protestos. Então, isso começa lá dentro de casa. Sim. Isso foi sendo parte do seu dia a dia e, no final das contas, hoje você registra essas coisas que você foi crescendo e absorvendo enquanto menino crescente, né? Sim. Não, eu acho que, independente do caminho que as pessoas escolhem, né, a gente carrega toda essa bagagem familiar, cultural com a gente, né? E acho que as nossas escolhas diárias são todas políticas, né? Se você prefere, sei lá, pegar um ônibus ou ir a pé para o trabalho, ou, enfim, tudo o que você vai comer, uma carne ou não, acho que todas as decisões são políticas, né? Por menores que sejam, né? Você vai comprar uma roupa de uma marca tal ou da outra marca, se ela tem problemas a trabalho escravo ou não, enfim. E eu acho que, independente, acho que eu e meu irmão, a gente trabalhar com arte, né, vamos assim dizer, eu acho que tudo passa por esse lugar, né? De uma formação dentro de casa, né? Claro, tem a formação da escola, da universidade e tal, mas os valores, né? A sua visão de mundo, né? Eu acho que isso tudo, ou pelo menos no meu caso, tem, né, muito esse peso da formação lá dos meus pais, né? Sim. Isso sem dúvida nenhuma. Essa primeira máquina que você mexeu foi realmente a do seu irmão? Era uma Canon, eu não lembro o modelo, assim, mas ela já era lente cambiável e tal. Eu nem lembro bem a lente que ele tinha. Ele tem essa câmera até hoje, era analógica. E aí... Mas é também filme, né? Não era meio caro, então, mas eu lembro que a gente tinha uns filmes preto e branco, não lembro se era um 3x, eu não lembro, mas... E aí a gente comecei, sei lá, aquilo me sensibilizou num momento específico também da vida e aí logo eu peguei a câmera digital, comecei a sair pelas ruas fotografando coisas assim que eu me interessavam, mas uma coisa muito da rua, né? Sim. E aí acho que começou um pouco aí, assim, essas fotografias eram para você. Porque só para constar, às vezes você é o fotógrafo de uma festa da família, sabe? Às vezes uma viagem, que querendo ou não é para você, mas também é para todo mundo. Essas aí que você saía para tirar era para expressar o que você sentia ou o que você via. Na verdade, assim, a minha mãe tinha ganho uma bolsa para passar um tempo fora e a gente foi morar fora do Brasil um tempo. Na época, enfim, que tinha um investimento na educação alto e era muito comum os programas de intercâmbio, né, de mestrandos, doutorandos, assim, Brasil, mundo afora. E a minha mãe foi como bolsista e a gente foi junto
E aí eu trouxe um livro de grafite local, assim, para um primo meu que tinha pedido. Qual que era o país? Era na França. Na França. E aí quando eu voltei para cá, e aí meu irmão já estava começando a fazer grafite e tal, a gente fazia umas coisas assim, umas pichações, era bem desse contexto urbano, assim. Eu vivi muito isso, assim, eu sempre andei de skate, tinha essa coisa da pichação, do grafite, que era muito presente, assim, né? Meu irmão acho que segue nessa linha até hoje. E aí eu falei, nossa, mas, cara, a gente tem uma cena do grafite tão absurda aqui em São Paulo, tão boa, e eu já conhecia muita gente. Falei, não, acho que a gente tem que fazer um livro disso. E aí eu comecei a pegar a minha bicicleta, e sempre andei muito de bicicleta. E aí eu comecei a fotografar com essa câmerazinha digital, a cena do grafite em São Paulo, assim, acho que isso foi bem interessante. Isso foi virar um livro alguns anos depois assim, e nem com fotos minhas mais. Eu chamei um amigo que tinha um acervo muito legal de acompanhava a cena do grafite e eu escrevi e tal. Então, acho que a fotografia, sei lá, está presente na minha vida há mais ou menos 20 anos, assim, desde que eu peguei a primeira câmera assim na mão e comecei a fotografar. Embora fui me profissionalizar mesmo depois de um tempo, né, que eu escolhi falar, não, vou ser fotojornalista. Eu trabalhava um pouco com cinema na parte de fotografia e falei, olha, vou parar com cinema e vou me aventurar aí na foto still, como eles chamavam, né? E sempre mais para essas pautas sociais. Então, acho que foi meio natural, assim, no fim das contas, né? Acho que esse processo de se descobrir, de se entender, leva um tempo, né? O seu próprio tempo para se entender. E acho que é uma formação em continuidade, assim, a gente não para nunca, né, de se atualizar, de repensar, de questionar, mas acho que aconteceu dessa maneira, assim. Eu acho que meio naturalmente me tornei um fotojornalista, assim. Que legal. Antes você trabalhava com cinema, fazendo fotografia, mas e antes disso? Sua vida profissional começou com o quê? Eu trabalhava de office boy no centro com meu pai, assim, e aí trabalhei com várias outras coisas. Sempre gostei muito de gastronomia, assim, trabalhei em restaurante um tempo, assim, mas bem curto. E logo que eu entrei na faculdade, no primeiro ano da faculdade, logo no primeiro mês, eu fui trabalhar de assistente de um fotógrafo, Toninho Rodrigues. Antônio Rodrigues, né, o Toninho. Ele é um fotógrafo de gastronomia, acho que o melhor que tem no Brasil deve ser, porque ele é muito bom, não, assim, não... É porque eu trabalhei com ele aquele ano, a gente fez, sei lá, 8, 9 das 12 capas das revistas de gastronomia. E aí isso era uma coisa de estúdio, a gente fazia alguns editoriais, tinha algumas fotos publicitárias, mas me deu uma bagagem de luz e eu adoro gastronomia, adoro cozinhar, é uma coisa que mexe muito comigo, assim. E além de gostar muito da fotografia de gastronomia, não que eu não faço mais, mas sei fazer super bem. Mas porque eu gosto muito de cozinhar, enfim. E tem essa coisa muito estética, né, dos pratos, assim. Eu sou meio fascinado por comida, pelos cheiros, pelas cores, né? Acho tudo muito rico, assim. E aí eu fui trabalhar com o Toninho e aí depois disso eu comecei a trabalhar com câmera de vídeo. Aí fui trabalhar como cinegrafista num canal da Globo e aí já comprei minha primeira câmera fotográfica. E aí acho que a coisa mudou, assim, porque eu estava, sei lá, no terceiro ano da faculdade, já viajava muito fazendo esse trabalho como esse cinegrafista, assim. E aí numa dessas viagens a gente foi para a Amazônia e foi uma viagem super marcante, assim, para mim. Eu era jovem, assim, e ver aquela riqueza, aquela exuberância, aqueles rios, os animais, foi uma coisa assim, me atravessou muito. E entre uma filmagem e outra eu fotografei bastante. E aí esse foi meu primeiro trabalho publicado também. Eu cheguei e conheci um editor um site de jornalismo ambiental, que é o Eco, que é um site super respeitado. E ele publicou esse ensaio, eu escrevi um texto, e aí eu falei, opa, acho que dá jogo aí, né? Então aí eu comecei a fazer umas coisas por conta própria, comecei a sair para fotografar, comecei, sei lá, fotografei uns shows no Sesc, comecei a fazer uns freelas para o Estadão. Enquanto eu trabalhava com cinema, comecei a tocar meio paralelo, assim, um pouco a foto still, integrar as equipes de fotografia de cinema, publicidade, documentário, essas coisas.
E aí chegou em 2010 e eu recebi uma ligação de um editor do jornal O Vale, né, que hoje já nem sei se só tem online, eu acho, lá em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Ele me ligou e falou: olha, Vitor, eu estou procurando um fotógrafo contratado para trabalhar aqui, o salário é tanto, todo mundo te indicou em São Paulo, quero saber se você tá afim. Aí eu falei: pô, acho que eu vou lá. E aí eu fui para lá, fui trabalhar nesse jornal e foi uma super escola. O Pedro, que é Pedro Ivo Prats, que era o editor lá, assim, a gente virou super amigo, mas ele foi um editor de verdade, o único editor quase que eu tive na vida, porque não tem mais quase editor e hoje em dia é muito menos, a gente tem um problema grave de formação, no meu modo de ver. Mas sabe, de sentar para discutir as imagens, de explicar por que essa imagem é boa, por que é isso, porque a teoria das cores, sabe, foi um momento muito rico, porque eu fiz amigos que eu, sabe, da vida, assim, a gente era um grupinho ali de 4, 5, um jornalista, motorista, mais 2 fotógrafos, o Pedro que era editor, a gente sempre saía para beber, para ver fotografia, para discutir fotografia, sabe, uma coisa muito rica em termos de vivência comunitária, assim, que é uma coisa que aqui em São Paulo nunca vivi e nem sei se tem. É uma coisa um pouco, aqui acho que é um pouco mais individualista, assim, né? Não tem um clube de fotografia. Sei lá, toda quarta-feira a gente vai abrir livro, vai ver um filme, vai ver foto, vai discutir por que é bom, vai lá o trabalho um do outro, vai dar pitaco, vai, sabe, crescer coletivamente. Isso acho que a gente não tem muito aqui, acho que é uma lacuna também no nosso fotojornalismo. Mas na época foi uma vivência muito importante assim, para mim. Eu fui para o Haiti, fui cobrir guerra no Rio de Janeiro, sei lá, fiz umas coisas muito interessantes. Eu cheguei lá, eu nem sabia bem como as coisas funcionavam, né, no fotojornalismo, mal sabia o que era as agências de notícia internacional e tal. E aí eu saí de lá já trabalhando por uma dessas agências e eu lembro que eu pedi demissão porque eu falei: não, deu meu tempo aqui, preciso voltar para São Paulo, minha vida é lá. E aí me ligaram da Folha falando: Vitor, você não quer começar a trabalhar para a gente aqui amanhã? Eu falei: opa. Aí eu estava vindo dar uma palestra na Semana de Fotojornalismo da USP, com o Evandro Teixeira, era eu e ele, assim, eu cheguei lá, um menino de tudo, assim, Evandro já fotografando ditadura, não sei o que, eu falei: puta, o que eu vou falar aqui agora do lado desse homem? E imagina, ele super também me acolheu, a gente teve uma conversa super bacana, foi bem inesquecível assim também. E aí eu já voltei, já larguei essa agência que eu trabalhava, a agência France Press, e aí já comecei a trabalhar na Folha. E aí entraram os protestos de 2013, e aí eu saí da Folha para trabalhar na Reuters, e aí foi uma avalanche. Assim. Foi acontecendo. Foi acontecendo, né? Meio rápido até. Que interessante. O editor que ele fala, gente, não é o editor da foto, né? O que recorta, colore e tudo mais, tá? O editor é o cara que... Isso, não é o do Photoshop. O editor... É um ser humano, não é uma máquina, né? É um ser humano. É um cara que olha, vê, se ele é de uma revista, ele vai saber se aquela foto é boa para matéria. Às vezes ele recebe mais de uma foto de mais de um fotógrafo, dependendo do que for, e aí ele vê qual que se encaixa melhor, essa é melhor aqui, o tamanho, não tá bacana, não conversa com o público, todas essas coisas que não necessariamente é o fotógrafo que decide qual foto vai para a revista, ou para o jornal, ou para o livro. O editor, ele tem essa parte de olhar estético, técnico, de combinação, de conversa com o todo ali do trabalho, né? São os editores que decidem, né, qual foto vai para a capa, qual não vai, qual é melhor, qual não é. Às vezes é até um trabalho, um exercício de não vaidade, né? Porque você acha que sua foto tá incrível e aí ele não vai para a capa. E às vezes até a capa não é esteticamente melhor, mas conversa mais do que tá querendo ser dito naquela matéria ou naquela Sim. capa. Não, e aí eu acho que tem toda uma parte teórica de análise da imagem, o que aquela imagem comunica ou não, né? É um outro pensamento também, claro, falando aqui do contexto de jornalismo, dos jornais, revistas, qual imagem transmite melhor a mensagem que os editores julgam interessante para aquele contexto. E a gente, fotógrafo, claro, a gente tem uma ligação emocional com algumas fotos, né? Um apego que acho que
é muito imprescindível a figura do editor porque ele tem um olhar frio, né? Sim. Ele não tem apego emocional com aquele material. Ele vai olhar e vai conseguir analisar da melhor maneira para poder escolher a foto que corresponde, né, ao que eles acreditam, né? Sim. E aí, bom, isso vai uma discussão infinita, né? A gente teve até um problema esses dias aí na política com isso, algumas críticas, enfim, como também os veículos querem dar uma determinada informação e não a outra, enfim, é claro, sempre uma decisão, né? Querendo ou não, tudo que você está publicando, seja foto ou texto, o texto, se você pensar, não existe uma forma só de dizer o texto. Você pode escolher uma palavra ou outra pode mudar a intensidade do texto. Pode deixar ele mais agressivo, menos agressivo, ele mais suave, menos suave, pode deixar mais cheio de rodeios ou menos rodeios. A foto é a mesma coisa, dependendo da foto, dependendo das cores da foto, dependendo de como você está utilizando a iluminação na foto, ou a hora que você clicou, já faz diferença. Né? Sim. Já faz diferença e isso vai comunicar de uma forma diferente a quem está assistindo a foto, né? Quem está visualizando aquela foto. Então, tudo isso daí muda o discurso de quem está vendo. A mensagem, né? Mensagem, como é que você recebe aquela mensagem, né? Como recebe aquela mensagem. A informação, né? É muito complicado. É muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Então, imagina que você está fazendo um livro de culinária, igual ele falou que gosta. Vamos falar sobre restaurantes de São Paulo. Você pode, já no editorial de como você quer criar, você pode fotografar só restaurante chique. Você pode só restaurante boteco. Direcionar, né, totalmente. Você já pode direcionar totalmente. É por isso que acho que é o início da nossa conversa. Toda decisão é política, né? Ou qual é o seu projeto dentro daquilo. Sempre vai ser um recorte. Não tem jeito. E acho que toda a sua bagagem, os seus valores, a forma que você se constituiu assim, isso está à prova ali. Isso fica evidente nas suas escolhas, né? Sim. Eu acho que é sobre isso. Mas acho que o papel do editor ele é mais... no caso do jornal impresso, é mais uma coisa de ser um termômetro da situação política, daquele episódio, do que está envolvido ali para poder escolher a melhor imagem, né? Eu acho que é mais sobre isso, assim. Sim. Você acha que um fotógrafo, um jornalista, um fotojornalista, ele tem que ter algum lado político? Ou você acha que... Melhor a pergunta. Você acha que tem como ele não ter um lado político? Eu ia falar, dá para ser neutro? Eu acho que assim, a gente tem que ter a credibilidade como imprensa, né? Isso acho que é imprescindível, porque a gente está ali para contar as histórias, para documentar os fatos, as coisas que estão acontecendo, né? Mas é claro que se a gente estiver aqui nessa mesma sala e estivermos em 30 fotógrafos, cada um vai fazer uma foto de um jeito. Porque é isso, você fotografa com a sua bagagem, com as suas intenções, né? Então, eu acho que uma coisa é a gente trabalhar no dia a dia e algumas pautas, né, do news, assim, do hard news, que, como as eleições estão acontecendo agora, ou essas coberturas, protestos, coisas que acontecem factuais, a gente está ali para documentar, isso eu acho que é uma coisa. Mas, da maneira que eu trabalho mais, ou tento trabalhar, né, intercalando aí com as coisas, as demandas do dia a dia, são quais histórias você quer contar, né? Onde você se coloca como autor, né? Eu estou mais interessado em contar histórias que para o Vitor, para mim, fazem sentido dentro da minha visão do que eu acho que eu posso contribuir, documentando aquela situação ou não, para uma grande reflexão da sociedade, para entender melhor esse tempo que a gente está vivendo, os desafios, as questões, né? E tem uma frase da professora Simonetta Persichetti, que ela fala, o fotojornalista ele vai estar sempre ali no frontline, ele vai estar sempre ali na linha de frente, sabe? Ninguém vai substituir o fotojornalista, porque temos celulares maravilhosos, câmeras maravilhosas e tudo isso, mas quem se propõe a documentar, né, a realidade enquanto ela acontece, né, a história enquanto ela acontece,
isso tem um valor específico, que ele é único assim, para contribuir com a sociedade para uma discussão sobre aquele tema, né? Então, eu, Vitor, enquanto autor, estou interessado em um leque aqui de temas, que eu demorei alguns anos até eu ter uma clareza de, opa, esses temas aqui me interessam. Então, dentro desses grandes temas, tem um guarda-chuva aqui de subtemas que se encaixam, e isso permeiam a minha produção e até as minhas conversas com os meus editores quando eu vou fazer um pitch, quando eu vou escrever e propor uma pauta. Falar, olha, eu acho que isso aqui é interessante, vamos fazer isso. Ah, legal, vamos. Ah, não vamos. Então, tem uma demanda, né, claro, dos editores, dos veículos, quando me chamam para trabalhar, mas eu também sou uma pessoa proativa, e como acho que a maioria dos fotojornalistas, e sugerem pautas, né, criam pautas. E eu acho que eu trabalhei muito ali metade, assim, sabe? Propondo coisas. Acho que um tempo eu trabalhei muito mais fazendo as pautas que eu propunha, e depois isso se equilibrou um pouco, e às vezes a balança vai para um outro lado, depende muito do momento. Mas, no final das contas, acho que as pessoas conhecem muito o meu trabalho mais ligado à Amazônia, ao desmatamento, que nesses últimos 4, 5 anos eu fiquei muito imerso, viajando muito para lá, fazendo trabalhos longos de documentação do que está acontecendo na Amazônia nesses últimos 4 anos aí. Interessante. Só para explicar para vocês, o fotojornalista ele pode receber dois tipos de demanda, né? Ou ele pode propor e receber, né? Recebe assim, vá cobrir o protesto, vá cobrir a eleição. E aí, beleza, ele vai cobrir a eleição. Ou ele tem material, ou ele criou um material e propõe, olha, tenho essas fotos que contam essa história. É interessante escrever sobre isso, e aí o editor, o jornal pode se interessar por aquilo e comprar aquilo para fazer, ou até mesmo um livro, ou até, enfim. Você consegue trabalhar dessas duas formas diferentes aí no fotojornalismo, ou a pessoa comprando as suas fotos, né, para você propor uma história, ou, enfim, ou eles dando uma demanda para você ir lá atrás. Acho que basicamente são esses dois jeitos, né? Sim. Como é cobrir um protesto? Posso perguntar uma coisa antes? Porque a gente vai entrar nos protestos e na Amazônia e tudo, mas eu fiquei muito curiosa em saber se você nunca quis ir para a fotografia de gastronomia de fato, ou isso sempre foi na sua cabeça, é só um processo para chegar? Não, eu tô mais para virar cozinheiro do que virar fotógrafo de gastronomia. Eu trabalhei bastante, uma época eu trabalhei na Folha de São Paulo, eu lembro, a gente tinha ainda na época um caderno que chamava Comida, né? Era um caderno, o jornal ainda era grosso, né? Vários cadernos, vários editores. E eu lembro que a Luísa Ferracota, que era editora, assim, quando ela me mandaram fazer essa pauta, eu fazia as pautas meio ruins, assim, na época. Consideradas ruins, né? Enfim, que ninguém quer fazer. A gente chama de buraco de rua, uma coisa que vai lá fotografar um buraco de rua, assim, uma coisa que ninguém quer fazer. E os fotógrafos não gostavam de fazer as fotos de gastronomia, acho que eles não tinham essa bagagem. Eu tinha a lente específica, que era uma lente macro, enfim. E aí eu lembro que, sei lá, fui fazer as fotos super amarrado, era uma foto meio plástica, assim, que era um tentáculo de polvo defumado, então a hora que o cara levantava, assim, aquela fumaça, era uma foto que ficou bonita. Aí foi capa do caderno, assim, né? Aquela foto rasgada na página inteira, vertical, uma foto super bonita. Aí eu lembro que a Luísa chegou, ela levantou meio da redação e falou, quem que é o Vitor Moriyama? Aí eu falei, ixi, Maria, o meu editor me olhou e falou, o que você fez? Eu falei, não. Falou, nossa, a foto ficou maravilhosa. Aí ela virou para o meu editor e falou assim, não, pode ser só o Vitor para fotografar as pautas do caderno agora? Aí eu falei, eu fui assistente do Toninho, eu gosto. E aí eu fiquei trabalhando por caderno de comida há muito tempo e eu adorava. Porque aí, claro, chegava lá, vira e mexe, fazia uns freelas para outros restaurantes. Eu trabalhava para um restaurante tailandês e aí depois rolou um convite do Ministério de Turismo da Tailândia para ir para lá, para a Tailândia, fotografar a gastronomia da Tailândia. E eu, nossa, me apaixonei, assim, foi a viagem mais marcante da minha vida. Depois eu fiquei mais 15 dias lá no país, aluguei uma moto, viajei o país inteiro fotografando. Aí publiquei algumas coisas na Folha dessa viagem. Enfim, foi bem interessante, mas não tenho pretensão nenhuma de ir para a gastronomia. Se rolarem, sei lá, convites, projetos, eu acho que eu até faço com prazer, porque eu gosto.
porque eu gosto de cozinhar, eu gosto, assim, fico vendo... Tem uma série da Netflix, a Chef's Table, assim, que tem uma fotografia, uma direção de fotografia super boa, uma edição boa, tudo muito de bom gosto, assim, e histórias humanas, né? Uma coisa intimista, assim. São coisas que me atraem, mas eu estou muito bem onde eu estou. Mas eu nem falo hoje. Hoje eu imaginava mesmo. Mas eu penso naquela época que você trabalhou com o Toninho. Você nunca chegou a pensar em seguir essa carreira? Ou as coisas foram te levando? Eu acho que as coisas foram me levando e eu acho que faz parte também, né? Eu acho que no começo é natural e importante que você experimente vários caminhos. Eu fotografei show, fotografei casamento, e aí eu lembro que o pessoal do fotojornalismo falava, não, mas fotografa casamento, Deus me livre, não sei o quê. E eu tinha um amigo que fotografava casamento e ele tinha umas fotos incríveis, uma coisa super intimista, aí ele me falou assim, não, o casamento tem emoção, tem choro, tem lágrimas, não sei o quê, tem abraço, tem assim, é um universo de possibilidades. Eu falei, nossa, é mesmo. E aí uma época... E aí é isso, acho que a vida vai levando. Eu conheci uma fotógrafa de casamento que ela também trabalhava com as mesmas lentes que eu, lentes fixas. Ela fotografava sempre em casamentos nos sítios, ao céu aberto. E aí, sei lá, o santo bateu, assim, a gente fez um casamento, assim, de poder trabalhar junto. Então, a gente começou a trabalhar junto, a gente fez vários casamentos. O pessoal falava, nossa, mas você faz casamento? Eu falava, faço, né? Na época fazia sentido, era freela, eu queria comprar várias lentes fixas, sempre foram lentes caras. E aí eu consegui montar um gear, assim, de lentes fixas, claras. Então, a gente sempre trabalhava com as lentes 1.4 e, sei lá, isso acho que sempre fez uma diferença em termos de linguagem. Até porque na época, eu sempre trabalhava como fotojornalista, mas na época virou meio moda essa coisa das lentes 1.4, então todo mundo fotografava em 1.4 e isso até acho que virou uma estética dentro assim, de jornais e agências e tem algumas tendências dentro do fotojornalismo, mas na época, só aí, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, era essa a moda, assim, então eu também, não, acho que isso aqui é legal, vou seguir um pouco isso aqui, então... foi isso, mas eu não passava muito pela minha cabeça. Assim, acho que ir para a Amazônia me marcou muito mais do que trabalhar com gastronomia, né? Ou juntar a Amazônia com gastronomia. É uma boa bem junção. Interessante, é uma boa junção. E como é cobrir um protesto? Porque o protesto está cheio de emoção, né? Seja um protesto pacífico ou um protesto que tenha brigas, a emoção ali está à flor da pele. Eu já cobri, sei lá, dezenas, nem lembro mais quantos, assim. Mas eu acho que no Brasil a gente tem um problema, assim, na minha visão, né, humildemente falando, que as pessoas acham que fazer fotojornalismo é cobrir protesto. E não é sobre isso. Eu acho que, de novo, a gente tem várias lacunas de formação, isso se deu por várias questões. Primeiro que, né, as grandes redações dos jornais, das revistas, que antigamente, numa geração anterior à minha, mas tinha um corpo de fotógrafos enorme, tinha um editor, era um ambiente muito rico, onde se discutia, vivia a fotografia, o fotojornalismo de um jeito muito mais intenso, imersivo, de discussão, de crescimento, com vários problemas, mas era uma grande escola. O fotojornalismo sempre foi uma grande escola. E eu entendo que no Brasil a gente sempre... Nessa geração anterior à minha, teve sempre essa cultura muito forte da foto da capa. Sim. E as revistas, acho que foram perdendo um pouco espaço. Revistas que a gente tinha, né, os franceses chamavam de reportagem, né? Essa coisa de ter uma revista numa matéria grande. Então, como a gente tinha na Life, aqui no Brasil a gente tinha no Cruzeiro, na Manchete, mas isso já há muitos anos atrás. E acho que isso foi se perdendo, essa cultura de reportagem fotográfica no Brasil. Até porque no jornal não tinha mais espaço. Você disputava uma fotografia com um anúncio, com um gráfico, e o jornal não tem mais espaço para publicar isso. Com o online, isso mudou um pouco, mas numa crise financeira que o jornalismo vive, pelo menos aqui no Brasil, a gente se perdeu. Então, não tem mais uma cultura de reportagem visual. A gente não tem mais muito isso. Então, os fotógrafos entendem que fazer fotojornalismo é cobrir protesto, quando, na verdade, na minha opinião, uma imagem de um protesto ela pode fazer parte de uma grande narrativa que traduz um outro aspecto do momento político.
né? Mas não, acho que aqui no Brasil as pessoas estão muito mais preocupadas e focadas em fazer a falta do protesto e acho que tem muito pouco uma construção de uma narrativa. O Brasil é um país, assim, é um parque de diversões, assim, por dizer, não vamos dizer assim, eu acho que foi uma metáfora ruim, mas ele é um convite, assim, ao fotojornalismo, porque é um país muito complexo, com 1000 camadas, com 1000 conflitos, com 1000 situações. Você pode escolher um tema desse e falar, bom, acho que eu vou falar sobre esse tema. Né? É como você vai fazer um mestrado, você vai pensar assim, bom, sei lá, qual pergunta eu vou responder? Como documentar a ascensão da ultradireita no Brasil? É uma resposta que você vai dar na sua pesquisa investigativa para o seu mestrado. No fotojornalismo poderia ser da mesma maneira, sabe? Mas ninguém está contando essa história. Ninguém se debruçou e teve a imersão para poder ter acesso e acompanhar esse tema. Seja o tema que for, eu dei aqui um exemplo, você pode pensar num outro tema, sei lá, como as privatizações estão alterando as economias locais. Sei lá, um recorte mais específico. Então, eu acho que também, devido assim, ao fato de você não ter uma cultura midiática, você não tem mais onde publicar esse tipo de material, ninguém mais produz. Então, eu acho que a gente está vivendo uma estagnação, de certa forma, um certo empobrecimento ligado a essa crise financeira, porque as pessoas estão mais preocupadas em matar um leão por dia, pagar as contas, vender foto e não tem tempo e cabeça, e aí também acho que tem uma questão de formação, de falar, bom, não, acho que eu vou trabalhar aqui num tema específico. Então, se a gente compara o fotojornalismo brasileiro com o fotojornalismo feito lá fora, e claro que lá fora é muito mais fácil por questões financeiras, é muito mais fácil para um fotógrafo americano, europeu, falar, bom, eu vou pegar um avião aqui, vou para a África, vou para os países mais pobres e cobrir histórias mais socialmente e visualmente mais ricas, mais fortes, porque para eles é muito mais forte por conta de uma questão financeira, de moeda, porque se ele vender aquele trabalho para uma revista da Itália, ela vai pagar os mesmos valor que uma revista aqui no Brasil paga, mas a moeda deles vale 5, 6 vezes mais. Então, financeiramente, é muito mais viável para eles. Então, a gente na América Latina e África, enfim, a gente está sempre numa desigualdade competitiva, não gosto dessa palavra, mas pensando nos grandes prêmios de fotojornalismo, com os fotógrafos norte-americanos e europeus. Então, isso é complicado. A gente cansa de ver fotógrafos europeus vindo para o Brasil, vindo não sei para onde. Acho que o WordPress foto de 2 anos atrás, o cara veio para São Paulo, fez uma foto aqui, foi a foto do ano. O cara era europeu. Todo mundo aqui fazendo. Sim. Entende? Então, assim, é uma coisa... E o povo aqui fica chateado. Então, assim, voltando à sua pergunta de como é cobrir um protesto... Eu acho que tem perfis assim, de pessoas. Eu sou uma pessoa que sempre fui um pouco explosiva, eu tenho muito fogo no meu mapa astral, né? Então eu sou uma pessoa que, quando vê o fogo, quer ir para perto, assim, sabe? E vai lá e se queima, né? Sempre. Então eu tenho quando as bombas de gás começam a voar, todo mundo corre para fora, mas a gente, fotojornalista, a gente corre para perto da bomba, né? Máscara de gás, capacete, a gente vai... É meio kamikaze, a gente corre em direção à treta, né? Sim. Então eu acho que é uma coisa meio de perfil mesmo para você ser fotojornalista, né? Se você não estiver ali familiarizado com aquilo, se você não tiver uma adrenalina, uma maneira como você gerencia essa adrenalina ou como você mantém a calma para poder fotografar, e claro, tem uma inteligência ali emocional para saber se aquilo é perigoso ou não, tem todo um treinamento que a gente também não tem, né? Mais uma coisa que não existe. Poucas empresas se propõem a dar um curso de treinamento, tanto que a gente tem cursos aí que são de instituições de fora, preocupadas com a segurança dos jornalistas de fora, que vêm para cá para dar um training, né? Até o pessoal do RISC, que é uma instituição que dá treinamentos para jornalistas ao redor do mundo, muito mais ligados às questões médicas, né? Porque se tiver fogo de arma cruzando, como isso acontece numa cobertura no Rio de Janeiro, por exemplo, como é que você vai se posicionar? Você vai tomar um tiro? Você tem colete à prova de bala? Não tem? Você pode exigir da sua empresa um colete? Mas o colete ele é como porte de arma, então precisa de uma autorização do exército particular. Tem várias questões que são importantes, porque você não sabe como a coisa pode se desenrolar, né? Eu não tenho um companheiro que tomou um tiro de baixa no olho, perdeu quase toda a visão,
E a justiça ainda considerou que ele estava se colocando no lugar errado, né? Não, a violência policial isso não foi considerada, né? Então é muito complicado, né? Cobrir protesto, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a gente que cobriu os protestos de 2013, depois daquilo a coisa foi para um outro patamar, né? Quem viveu aquilo foi uma coisa muito marcante. Eu fui preso, tomei pedrada, enfim, vivi várias confusões assim. Você foi preso? Fui preso. Uma ação da polícia que decidiu prender, 130 pessoas. Eu, com meu crachá de imprensa, com 2 câmeras, com um monte de lente, falei, mas não importa, você vai preso. E aí Deus nos acuda, porque fiquei sem comunicação. Sim. Por sorte, um fotógrafo da AP fez uma foto minha sendo preso, e aí já ligaram para os advogados da empresa que eu trabalhava, para uma agência de notícia. Para qual agência você trabalhava na no protesto? Na época eu trabalhava para a Get Images. Ah, legal, tá. No departamento de news lá para Nova York, né? E aí, quando eu peguei meu telefone, já tinha, 113 ligações. Cheguei lá, o delegado me pediu desculpa, falou, não, desculpa, não sei nem que você está aqui, não sei o quê. Falei, beleza, devolve meu material aqui, que eles me enfiaram no saco. Aí perdi as fotos, enfim. Problemas, né? Enfim, mas então é isso, assim, você também tem que saber os seus direitos, né? Porque vira e mexe, eu já tive câmera quebrada, já tive vários. Entendo que faz parte dos nossos do ofício, porque na hora que o confronto físico acontece entre policiais e manifestantes, seja como for, a gente está lá no meio para fotografar, a gente quer estar perto, né? Do perigo, né? Acho que você ser fotojornalista, querer cobrir protestos, essas coisas, acho que você tem que ter um flerte ali com o perigo o tempo inteiro, porque você está ali no meio, né? Ou não, ou você pode se posicionar à distância, pegar uma matéria objetiva, não é meu perfil, eu quero estar sempre com a minha 35 ali, mas... Que 35 é perto. Que 35 é 35 é perto. Mas, evoluindo a pergunta sobre o protesto, como é a inteligência porque você falou que tem que ter inteligência emocional, tem que saber, tem que estar atento para ver o que acontece em volta, para você pegar o momento certo, né? Mas como é o sentimento do fotógrafo? Porque você pode ir em protestos que você concorda e em protestos que você discorda. Mas a gente como jornalista, a gente não tem que discordar ou concordar. Abstrai, né? Isso é um fato histórico, ele tem a sua importância por ser um fato histórico. A gente tem que fazer fotos que retratem aquilo da melhor maneira. Sim, eu acho que é sobre isso, né? Acima de fotógrafo, você é um humano que tem um sentimento de concordo com aquilo que está sendo protestado e discordo veemente daquilo que está sendo protestado. Mas eu acho que... Você acha que isso interfere muito no... Eu acho que interfere. Eu acho assim... A gente... Por uma questão simples. Eu acho que cada pessoa tem as suas preferências para tudo. Eu prefiro vermelho, você prefere verde, eu torço para o Corinthians, torço para o Palmeiras. Isso independe. E quando você vai fotografar uma coisa que está ligada a assuntos do seu interesse, você vai fazer aquilo com uma outra intensidade, naturalmente, né? Você sendo profissional ou não, sendo profissional você vai fotografar aquilo de uma maneira muito razoável, independente de você gostar ou não, né? Mas eu entendo que a gente põe o coração em temas que nos atravessam e conectam com a nossa essência, com a nossa história, com os nossos valores, com as nossas emoções. É muito diferente quando você vai fotografar uma coisa que você acredita, que você está ligado visceralmente àquele assunto, a qualidade do material fotográfico é outra. A energia que você põe naquilo é completamente outra. É muito diferente quando vai fotografar uma coisa que você fala, nossa, eu estou aqui, mas que saco, né? Não queria estar fotografando isso, mas, bom, preciso trabalhar, né? Sou um trabalhador, sou profissional e vamos lá. Entende? É o quanto de energia você consegue pôr naquilo, o quanto você vai se matar para achar uma boa foto, vai num ângulo, vai num outro, desce para cá, troca de lente, vem para cá, espera a luz, olha a luz, o quanto você vai colocar essa energia vital ali para aquilo, né? Quando você não está muito afim, assim, quando você já virou meio um robozinho, você vai falar, não, eu faço essa foto aqui, esteticamente ela vai ficar super aceitável, beleza, porque, né, a gente domina a técnica,
tá beleza, mas ela é meio desprovida de alma, né? Mas você acha que quando é um momento histórico, mesmo que aquilo não te agrade, né? O que está acontecendo, mas você sabe que é um momento histórico, isso muda para você? Não, porque eu acho que eu fico com adrenalina, porque eu sei que aquilo é importante, independente da minha opinião. Eu acho que aquilo é importante e eu vou trabalhar da melhor forma possível, porque eu sei que aquilo é importante, independente do que eu acho. Isso das minhas convicções políticas, enfim, cada um tem as suas escolhas, mas não, porque aquilo é importante para a história, porque a gente tem que sempre pensar, eu acho, na importância histórica disso. O fotojornalismo documenta o tempo presente, mas a gente sempre vai olhar para o passado para entender o presente. Acho que é sobre isso. Então, sei lá, as fotos do Evandro Teixeira da ditadura foram muito marcantes, são discutidas, expostas e viraram grandes ícones, né? Até hoje, na época ele não tinha a dimensão que aquilo ia tomar. A gente não tem a dimensão ainda dos protestos de 2013, por exemplo. Ano que vem vai completar 10 anos dos protestos. Entende? A gente está vivendo ali a história, mas aí por isso que arquivar bem as imagens é muito importante, porque o que tem de gente que perdeu foto, que não soube arquivar direito, perdeu HD queimou, não sei o quê. Isso é muito importante. Galera, backup perfeitinho ali, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, sabe? Dali na frente, né? Sim. E já fica o convite aqui pro Evandro, que a gente já tentou chamar ele. Faz aí, Fran. Evandro Teixeira, vem. A gente já tentou, fez o contato, ainda não deu certo de vir, mas... É que ele mora no Rio, eu não sei como é que tá a saúde dele, tomara que esteja tudo bem. Um abraço. Vamos torcer para que ele entre na fila aqui do podcast. Um dia que ele vai para São Paulo aqui, ele dá um pulinho aqui, vai ser um prazer, ele adora bater papo, acho que ele vem com... Vai ser ótimo. Ele vem Já ficou o recado. Já ficou o recado. Quando se fala em fotojornalismo, talvez mais do que outras, você tem a questão de que normalmente a gente... quando fala de fotografia, a gente pensa em estética, né? Esteticamente bonito, né? O fotojornalismo não necessariamente precisa ser esteticamente bonito, porque ele pode registrar um fato importante e mesmo assim não está esteticamente agradável. E outra coisa, você pode se surpreender da sua foto virar super importante de um dia para o outro. Sim. Né? Muitas... pode acontecer em outras áreas da fotografia? Pode, mas o fotojornalismo tem muito disso. Você pode fotografar um presidente, igual você fez, né? Agora nas eleições, e o presidente morrer amanhã. E aquela foto virou uma foto super marcante. Ou acontecer de você registrar um fato que talvez não tenha notoriedade agora, mas daqui a uma semana isso daqui seja uma foto importante para a notícia que saiu, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos. Isso pode acontecer muito. Então, como o Vitor falou, tem que registrar foto, saber guardar foto é importantíssimo. Porque você pode ter, em 10 anos, você pode ser a única pessoa que registrou o bairro da Vila Mariana, o bairro da Liberdade, e você tem várias fotos aí e você vai ter uma história contada em fotos. Sim. Isso pode ter uma relevância. Pode ter uma relevância que nasceu de um dia para o outro. Vamos dizer que caiu um meteoro no bairro da Vila Mariana, que é onde a gente está. Às vezes acaba o bairro da Vila Mariana. Estou sendo bem exagerado para chegar no ponto. Você pode ser a única pessoa que tem as fotos do bairro e viu ele crescendo, viu como era a sua rua foi virando isso, virando aquilo, e você tem toda uma história sendo contada ali, né? Eu acho que a arte, assim, ela é uma documentação sempre do tempo presente, né? E ela fica imersa naquele contexto, né? Acho que a gente se interessa pela arte porque ela nos traz novas experiências para a gente se entender melhor, né? E entender o tempo que a gente está passando ali na Terra, né? Como é a nossa existência, em qual contexto a gente está e tal. Então, e é sobre isso, né? Sobre esse tempo cronológico que a gente vive aqui nessa Terra, né? Um tempo
cronológico. Então, a imagem sempre, não só a imagem, né, mas as outras formas de arte sempre tem uma relevância histórica, né, porque elas documentam aquele momento. Então, a gente tem que sempre, acho, pensar nessa... Porque o que está acontecendo na Amazônia hoje, os níveis de desmatamento, né, os índices, tudo isso está acontecendo. Espero que isso pare de uma vez por todas, mas pode ser que daqui a 10 anos, otimistamente falando, a floresta já esteja se recuperando ou não. Pode ser que ela esteja cada vez pior. Então, quer dizer, isso aqui é o início então, do fim ou não. Então, quer dizer, a gente não sabe como a história da humanidade vai evoluir e qual é a importância disso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Sim. E em termos também mercadológicos, porque dali amanhã um museu Guggenheim decide fazer daqui a 20 anos um retrospecto das florestas tropicais que não existem mais, que foram destruídas pelo capitalismo. Opa, não, mas você estava na Amazônia e você fez o quê? Que seu HD caiu na água e se perdeu? Não dá, né? Isso é verdade. E como eu digo isso por experiência própria. Uma vez meu HD caiu na água, eu perdi um material inteiro que eu estava fazendo de Belo Monte, eu perdi. Documentei a usina, fiquei uma semana lá em Altamira, no início de Belo Monte, e eu perdi, não tem. Caiu na água. Por sorte eu tinha salvo algumas que era o material que eu tinha que entregar, que ia ser publicado, mas por sorte estava no e-mail, eu já tinha enviado, mas ele caiu e eu infelizmente perdi. Não tinha um backup na época, né? Horrível. Então aí aprendi, né? Falei, bom, eu deixo uma parte no computador e uma parte no HD. Se eu perder os dois aqui, realmente a coisa está ruim, mas se for ser assaltado, sei lá, pode acontecer. Sim. Mas eu acho que é fundamental, assim. E como aconteceu esse negócio de ir para a Amazônia fazer trabalhos lá? Uma Como boa é pergunta. o começo dessa história? Eu acho que tem a ver com essa primeira viagem que eu fiz quando eu era cinegrafista e fotografei na Amazônia e como eu fiquei atravessado ali, apaixonado ali pela essa floresta tropical, pela biodiversidade, pelas pessoas que moram lá e como aquilo me atravessou muito. Eu sou um amante da natureza, sei lá, sempre um ambientalista nesse sentido, né? Então, acho que baseado nessa minha visão de mundo, que eu luto para que os animais vivam, que os índios possam viver de uma maneira, os indígenas possam viver de uma maneira tradicional, que seus territórios sejam preservados, que a gente respeite a natureza, porque ela está aqui muito antes da gente. Eu entendi que eu tinha não sei explicar isso, mas não é uma missão de vida, mas é um assunto que te atravessa de uma maneira que você quer e que você só quer saber daquilo. Mas teve um ponto de virada, assim, eu fui morar na Amazônia um tempo, então, quer dizer, eu tenho uma ligação, vira e mexe para lá fazer uns trabalhos, mas o ponto de virada foi em 2019, né, que a Amazônia queimou de um jeito como nunca antes. O desmatamento chegou num recorde absurdo. O céu de São Paulo ficou preto. Quando eu vi esse céu preto, eu liguei para um editor meu, falei, isso que você viu que está acontecendo? A gente tem que ir para lá agora. Aí ele, que bom que você me ligou, você pode ir para Manaus amanhã no primeiro horário, porque a gente vai fazer 2 sobrevoos amanhã e depois para mostrar isso. Eu falei, não, pô, beleza. Fiz uma malinha para passar um fim de semana e eu fiquei 2 meses numa tacada. Então foi... E eu fui o primeiro fotógrafo a fazer os sobrevoos. Então, e depois disso, a imprensa inteira foi para lá. Eu lembro que eu cheguei no hotel em Porto Velho, eu tinha, sei lá, a rádio de Portugal me entrevistando, TV da França, todo mundo queria falar comigo para entender o que estava acontecendo, para onde ir e tal. Então, foi um episódio muito marcante. E aí depois, hoje a gente está em 2022, eu estou terminando de editar meu livro sobre esse período, né, de desmatamento aí da Amazônia nos últimos 4, 5 anos. Os seus processos de desmatamento. Então, eu acho que eu estou fechando um pouco o ciclo, mas assim, a Amazônia não vai sair do meu radar, né? Eu sempre penso em ir para lá e fico sugerindo histórias e estou querendo ir para os Yanomami de novo, enfim. Eu acho que faz parte de quem eu sou mesmo, assim, né? De querer que aquela grandiosidade, aquela floresta magnífica, ela continue existindo e não que ela morra queimada como ela está morrendo, né? Sim. E você foi
Então, primeiramente, você foi lá documentar toda essa queimada que estava tendo. Temporada de fogo. Mas antes disso já tinha um trabalho de Amazônia, né? Já tinha feito outros sobrevoos lá, eu fui morar em Belém, isso sempre foi um assunto, né? Nesse leque de temas que me interessam. Os conflitos ambientais, socioambientais, as mudanças climáticas, isso está no meu radar. Como fotojornalista, isso são os temas que me interessam, né? Até as indígenas. Eu não trabalho tanto nos territórios indígenas assim, gostaria de trabalhar mais, mas por outras questões. Eu tento trabalhar sempre na parte dos conflitos, né? E, inevitavelmente, eles estão vivendo ali. Então, claro, já fiz várias reportagens em várias etnias, já fui para várias aldeias, mas tem imagens, né, dos Yanomamis e dos Wayampi no meu livro, mas eu acho que é uma falta de respeito absurda, assim, né? Eles estão sendo violentados, né? Os povos indígenas e a natureza. Não tem respeito nenhum por eles que estão aqui muito antes da gente. Eles estão lá vivendo a vida deles numa boa, estão sendo encurralados, violentados por essa expansão aí sem freio do agronegócio, né? Basicamente é isso. Então, num país como o nosso, onde as leis são meio frágeis, não existe interesse político em proteger a floresta, eu entendo que exige um orçamento enorme, mas exige muito mais interesse político, que historicamente no Brasil nunca existiu, né? O modelo de desenvolvimento da Amazônia é um modelo que destrói tudo e planta monocultura, né? E não precisa ser assim, a gente pode equilibrar muito bem as coisas, mas a gente não tem interesse político para isso, né? Então, documentar esses processos de violência contra os povos indígenas isso está na minha vida, né? Eu sempre tento trabalhar para documentar isso. Você começou a trabalhar na Amazônia. Você era mandado por agências? E assim que você começou a mais essa ligação? Ou desde o princípio sempre foram pautas suas que você sugeria e ia e fotografava? Ou foi um mesclado? Um pouco dos dois. Acho que essa época da construção de Belo Monte, que eu já não lembro muito bem o ano, eu acho que foi 2014, mais ou menos, eu decidi por conta própria. Mas é claro, eu falei, bom, nesse começo de carreira, acho que é muito comum você se atravessar por um tema e falar, bom, acho que eu vou lá trabalhar. Mas ninguém te conhece, nenhum editor quer te pautar. Eu falei, não, eu vou por conta própria, né? Acho que faz parte de uma certa juventude também, né? E eu acho que a gente não pode perder isso nunca, na verdade, mas seguir o seu instinto. Falar assim, não, eu acho que eu tenho que ir para lá, pega um avião e vai, depois, sabe? Sem ser irresponsável financeiramente, mas depois a gente vê as consequências disso. E eu fiz isso quando fui para Belo Monte e depois consegui publicar esse trabalho em alguns veículos. Mas acho que começou um pouco ali a relação e aí me encantei muito com aquilo tudo. Depois eu decidi morar em Belém, fui passar um tempo lá. Depois, enfim, não deu muito certo, tive que voltar. Mas é um mundo, né? A Amazônia é um mundo. Tem muita coisa acontecendo, tem muitos lugares, tem 1000 situações. Então, é inesgotável, né? E claro que tem um interesse internacional muito grande, né? Tem as ONGs que trabalham lá, a imprensa internacional. Então, também, como eu comecei a trabalhar lá, porque uma coisa leva a outra, né? Esse cara aqui já fez isso, fez aquilo. Bom, então eu vou chamar ele porque ele trabalha nessa área, né? Então, é um pouco comum. Uma época eu trabalhava mais com refugiados e direitos humanos e comecei a trabalhar para as instituições, para a Cruz Vermelha, para a ONU, enfim, para esses lugares, porque ele falou, não, o Vitor trabalha com esse tema, tem um trabalho relevante, então uma coisa vai puxando a outra, e na Amazônia eu nunca parei de trabalho lá há muitos anos, né? Não só eu, outros fotógrafos, mas 2019 foi um ponto de virada, porque eu fiquei 2 meses lá e foi um descalabro, assim, né? Quer dizer, o mundo inteiro entendeu que a Amazônia está queimando, então tiveram mobilizações globais, tiveram uma onda de protestos, enfim. Isso foi muito divulgado
na imprensa, o Leonardo DiCaprio compartilhou uma foto minha no Instagram, me escreveu, falou, posso compartilhar sua foto? Eu falei, mano, que piada isso aqui. Aí eu olhei e falei, nossa, quantos milhões de seguidores. Eu falei, bom, beleza, fica à vontade, compartilhei. E aí, enfim, a coisa tomou uma outra proporção, né? Então, acho que 2019 foi um turning point, um ponto de virada aí mesmo para a Amazônia globalmente, mas ela sempre está em pauta e deveria estar, né, para a preservação, porque a luta indígena existe desde que os portugueses invadiram aqui, né, e continua. Né, nos Yanomamis, nos anos 80, teve uma invasão de garimpeiros absurda que durou muitos anos até a desintrusão, né, dos invasores, que foi no governo Collor e tal. Isso está acontecendo de novo, tá, não sei quantos mil garimpeiros lá dentro da terra indígena Yanomami, e o poder público não faz nada. Então, assim, os problemas... A história se repete, né? Então, o fotojornalismo também se repete porque ele documenta a história, né? Sim. Como é a cabeça do fotógrafo? Porque você vem de um ambiente muito urbano. Quando você vai para a Amazônia, você sai desse ambiente urbano e vai para um ambiente, né, natureza. Você tinha alguma referência de natureza? Muita, né? Eu, sei lá, sempre tive... Sempre que podia, eu queria estar perto da natureza. Ou, sei lá, minha avó morava no litoral um tempo, ou sempre que podia ia passar as férias no litoral, ou ia, sei lá, trabalhava e ia passar as férias na Chapada Diamantina. Eu sempre fui muito de natureza. Os amigos, a gente sempre, sei lá, fazia caminhada e gostava de ficar no meio da natureza mesmo. Acho que é um respiro, né? Acho que São Paulo, eu cresci, vivi aqui quase a vida inteira, é muito sufocante, a gente fica num estado de espírito muito rápido, muito automático, né? Que é totalmente oposto do que é o tempo da natureza, né? Sim. E esteticamente? Esteticamente, é difícil dizer. Eu nunca fui um fotógrafo de natureza, um fotógrafo muito animal, paisagem, não é muito minha praia. Eu faço e tal, mas não é o tipo de fotografia que me interessa. Ou que eu, né, não sou fotógrafo de vida selvagem, né? Como a gente tem vários colegas, mas porque eu estou mais interessado em mostrar os conflitos, mostrar como aquilo está sendo deteriorado, né? Então, eu tento... isso demora um pouco quando você sai de um grande centro urbano, até você desacelerar e voltar à nossa essência, que é uma essência muito mais calma, né? Que não está impregnada por essa lógica produtiva do capitalismo, até você conseguir voltar para esse outro estado, isso demora, cada um tem o seu tempo, mas eu tento sempre ficar mais tempo, porque até eu conseguir chegar nesse lugar, e aí a fotografia muda também, você já está numa outra percepção, você já acorda num outro horário, você está muito mais preocupado com outras questões, de ficar mais integrado ali com aquele ambiente, né? Mas isso demora um tempo, né? É um pouco normal. Para desopilar, né? Para você conseguir... Sim. Produção? Então, eu queria saber mais, pensando agora nas agências que você trabalha, como funciona? Você trabalha para várias ao mesmo tempo? Você cobre a Amazônia por várias agências? Como é que é essa relação? Como é a vida de um fotojornalista com essa relação às agências? Então, eu trabalhei muitos anos com as agências, já não trabalho mais, eu já há 4 anos eu trabalho quase só com o New York Times, eu não trabalho mais para quase ninguém, assim. Tá? Olha que legal. Porque tem uma coisa meio de exclusividade, e claro. eu priorizo um pouco o trabalho deles, mas eu trabalhei muitos anos com as agências, né? E as agências de notícia internacional, elas têm pautas internacionais, são assuntos específicos que são coisas de interesse global, né? Então, portanto, coisas muito locais, elas não têm interesse, né? Então, é uma questão de público, é uma questão de mercado. Então, por exemplo, se eu trabalho para a Gazeta de Osasco, as pautas de Osasco são interessantes, então, beleza. Mas para a Folha de São Paulo, só se for uma pauta muito, muito específica, vai interessar. Para uma agência de notícia, elas não estão nem aí porque acontece em Osasco, mas se tem, por exemplo, uma grande enchente, como a que teve no Paquistão agora, aí todas as agências cobrem, né? O jornal também cobre.
No caso do jornal, a gente tem um correspondente aqui no Brasil, como a maioria dos veículos de imprensa grande no Brasil tem seus correspondentes aqui, como em outros países, né? Tem correspondente no México, tem, enfim, divididos pelos continentes, então depende em como cada escritório trabalha. E você fica responsável por cobrir assuntos que são interessantes para uma audiência internacional. Então, política, obviamente, sempre, porque o jornalismo é sobre política, então tudo que acontece, as eleições, enfim. Mas faça de novo essa pergunta, assim, como... Era mais para saber se você tinha, pensando, se você tinha uma agência específica ou se você conseguia trabalhar para um jornal e uma agência fora, como que era, ou se geralmente você vai passando, realmente, eu trabalho para a Reuters, ou eu trabalho agora para o jornal, sabe? Mas para quem não trabalha com fotojornalismo, entender como que funciona isso. Eu entendo. Tem alguns tipos de diferentes situações. Assim. Eu entendo que tem uma questão... não é bem ética nem moral, mas ela é uma questão talvez de praxe do fotojornalismo, do jornalismo, que eu trabalho com um determinado veículo e eu vou trabalhar basicamente com ele. Eu não vou ficar trabalhando para a concorrência. Então tem uma coisa que acontece muito, que é até meio velada, assim, mas que se eu trabalho para um jornal, eu não vou trabalhar para o outro. Porque, de alguma maneira, isso pode ser antiético na visão da chefia. Eu acho, particularmente, um contexto que não é dos mais legais, porque quem é freelancer, como a maioria das pessoas, porque não existe mais quase postos de fotógrafos contratados nem nos jornais, nem nas agências e nem nas revistas, diante de uma crise financeira que está acontecendo, né? Que acho que vem dessa transição do impresso para o digital. Tem essa praxe, que é do tipo, você está... seu nome está vinculado a determinada empresa. Então, se eu trabalho para uma agência de notícias, eu tento trabalhar só para ela, não vou trabalhar para a concorrência. Mas, vira e mexe, rola um assédio, inclusive da chefia. Você não quer vir trabalhar para a gente? Então, isso é uma questão de valorizar o passe também. Você está jogando no Bragantino e recebendo uma proposta para jogar no Corinthians, vou falar, eu vou jogar no Barcelona, eu vou. Né? Acho que tem uma questão de uma carreira que acende, isso faz parte, mas tem uma coisa de fidelidade que é implícita, mas é muito real. Sim. Então isso eu tinha essa ideia mais ou menos com os jornais, né? Quando você trabalha para a Folha, você não trabalha, né, para o Estadão, para o Globo. Mas isso. Eu não tinha essa ideia, por exemplo, com a Reuters. Eu achava que talvez se você trabalhasse para a Reuters você podia fazer uma foto para a AFP, sabe? Então, sim. Aí mesmo com as agências tem essa coisa de você estar vinculado. Tá. Tem, com as agências tem também. É bem complexo, porque acho que tem dois tipos de situação. Uma coisa aconteceu um fato muito relevante que todas as agências vão querer no interior da Paraíba, por exemplo. Qual fotógrafo tem lá disponível? Quem tiver primeiro, tiver uma câmera na mão, vai e faz. É uma coisa, mas vamos supor, um colaborador lá em Salvador. Opa, não, eu estou trabalhando para agência tal. Mas a agência outra me ligou. Chato, hein? Pô, mas eu estou precisando pagar minhas contas. Sim. Então é meio complicado, mas isso tem uma situação aí de uma relação que é pessoal e que é profissional, do tipo, quando acontecer qualquer coisa em Salvador, então eu vou contar com você. Eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu tenho uma pessoa que eu confio. Então, eu entendo que tem uma cultura de confiança naquele profissional. Eu entendo que o determinado fotógrafo, ele vai me entregar um material aceitável para os padrões de exigência da agência. Eu sei que ele tem uma formação em jornalismo, ele vai conseguir ter ali uma avaliação profissional da situação para poder fazer as melhores escolhas e poder documentar aquilo, enviar no tempo que eu preciso. Então, eu acho que vai mais para uma relação que é pessoal, que também, claro, obviamente que é profissional, de confiança, do tipo, eu posso contar com você, eu não preciso
me preocupar em sair correndo para achar um fotógrafo que eu mal conheço, que eu não conheço o portfólio, que eu não... Entende? Então, assim, eu acho que, especialmente lá fora, eu conheço o Vitor, eu conheço o trabalho dele, então eu acho que ele está apto a fazer trabalho e eu vou trabalhar com ele. Isso é um cenário, mas tem pessoas e fotógrafos que trabalham para vários jornais diferentes, concorrentes, tem uma outra relação. Isso também acontece, né? Acho que não tem uma regra, né? Sim. Eu acho que isso vale para a maioria das pessoas, mas também tem fotógrafos, especialmente fora ou aqui dentro também, que acabam trabalhando para quem quiser pagar e é assim que funciona. Mas eu acho que é normal, porque quando você estabelece uma relação que dá certo, isso continua, essa relação continua, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Então, acho que vai mais para esse tipo de profissional. Mas tem outras pessoas que, poxa, eu vou ali com os meus recursos próprios, eu vou documentar uma história no interior de Goiás, seja o que for, eu vou tentar bater em todas as portas para publicar esse material, para vender esse material, eu chamo até de pulverizar, porque às vezes você consegue produzir 2, 3 reportagens, você vende uma reportagem de texto para a BBC, as fotos para a Folha, sei lá, isso às vezes acontece, né? Quando dá tempo, quando é uma história diferente. Eu, no começo, fazia isso, porque às vezes ia cobrir uma coisa, eu era freela, e para conseguir pagar os custos da viagem, não sei o quê, eu vendi uma matéria para uma revista, umas fotos do dia para a agência e mais uma outra matéria ali, sei lá, para a Folha, por exemplo, sabe? Então, era um jeito de poder financiar, porque o jornalismo também não paga muito bem, então os equipamentos não são baratos. Então, para você conseguir bancar os custos de viagem, pagar o seu seguro de equipamento, comprar um equipamento melhor, e a tecnologia é complicada, porque você tem que sempre se atualizar. Então, você compra uma câmera nova, mas aí você tem que comprar um leitor de cartão novo, o cartão já é caro, mas tem que comprar um computador melhor para suportar aquele arquivo mais pesado. Então, você está sempre tendo que investir, né? Você investe o tempo inteiro para atualizar o seu equipamento, né? As lentes eu acho que são mais tranquilas, porque elas são ótimas e duram muitos anos. Eu tive lentes por 10 anos e outras estão comigo até hoje. Mas é isso, já misturei um assunto com o outro. Mas me surgiu outra dúvida já. Como é o seu processo de trabalho? É mais curiosidade mesmo. Você fotografa e aí senta ali já numa esquininha, liga o computador, baixa, já manda tudo. Você trabalha as suas fotos, alguma coisinha, Sim. Claro. Como que é? Depende da situação. Como eu trabalho para o New York Times, a maioria das pautas, a gente não tem essa urgência que as agências de notícia têm. Tanto que eles transmitem a foto direto da câmera para uma mesa de editores que vão ali, eu não sei se já sai com a legenda ou não, porque faz um tempo que eu não trabalho, para processar isso e já deixar disponível no banco de imagens da agência. Né? Reuters, a Associated Press, a France Press, a EF, o que seja. No jornal, como a gente não tem tanta essa urgência, ou em raras exceções, que é do tipo, essa foto é uma opção de capa, aqui no Brasil nunca é quase, aí eu tenho, claro, um horário de fechamento dos editores para fechar a foto da primeira página, mas desses 4 anos que eu trabalho com o New York Times, pouquíssimas vezes eu tive assim, deadline de você tem que mandar a foto até as 4 da tarde. Então, até porque eles têm uma outra... Como é um jornal americano e está preocupado com os assuntos norte-americanos e as coisas do Oriente Médio, na maioria das vezes, e Rússia, o Brasil não tem essa relevância toda. A não sei que aconteça uma coisa muito urgente para cá, mas eu não tenho essa urgência. Então, eu geralmente sento num café, né, porque eu coloco as legendas todas com muita precisão, porque tem uma coisa de informação muito rígida ali, e cada situação é uma situação. Então, isso leva um tempo, né, para você poder escrever em inglês, legendar tudo, tratar as fotos, editar as fotos, porque eu tenho um problema, eu fotografo em excesso, assim, eu faço, sei lá, muitas centenas de fotos, e aí para você conseguir olhar tudo isso, olhar com calma, escolher a melhor, isso eu demoro no mínimo 1 hora, né? Mas quando é uma coisa mais rápida, já edito mais rápido e já mando, né? Como a gente estava cobrindo as eleições no final de semana, tem que ser uma coisa um pouco mais dinâmica. Então, já fotografou, já abri o computador ali onde eu tivesse, já trato legenda e tal, já mando e já deixo ali disponível, né? E vai mais uma pergunta, já que eu tô aqui. Mas eu posso só fazer uma continuação, porque como eu tento trabalhar mais com reportagens de longo prazo e, portanto, eu não tenho urgência de mandar foto no dia, mas depende muito da situação, eu acho que o tempo da edição é um outro tempo.
né? Então eu prefiro chegar na minha casa ou no hotel, deixar tudo escuro, poder olhar com calma, né? Para remeter um pouco aquele quarto escuro que a gente editava no filme. Poder olhar com calma, coloco uma música, enfim. Entra num outro processo, eu entro né? um outro tempo mental, um outro tempo aqui espiritual para poder respirar um pouco e tentar pensar de uma maneira ampla na narrativa e quais imagens eu tenho para poder contar aquela história. Eu tenho um processo que eu aprendi na National Geographic com a minha editora na época, né, a Cris. Quando a revista ainda existia, a gente tinha reuniões de pauta, uma época muito saudosa, né? Mas a revista fechou aí uns 2 anos atrás, só tem online aqui no Brasil. E a gente fazia um roteiro de quais imagens eram importantes para contar aquela história, então quais situações valia a pena investir mais tempo e tal. E trabalhando com as revistas hoje, né? Às vezes que eu trabalho para a National Geographic americana, aí já é diferente, porque eles querem olhar o material do dia todo dia. Então, no final do dia, depois de 16 horas de trabalho, ainda tem que editar o material e mandar um contact sheet, ali, uma folha de contato do que você acha que você produziu de melhor naquele dia para o editor avaliar. Opa, a gente está nessa direção, está indo certo, faltou isso, faltou aquilo. É uma outra dinâmica. No jornal, no New York Times, eu não tenho essa dinâmica, não tem... Meu chefe não quer olhar minhas fotos. A hora que estiver pronto, manda aí que eu vou editar o material que você mandou e a gente vai publicar o que a gente acha que é melhor, né? Mas com a revista é um pouco diferente porque eu acho que eles têm um espaço muito mais restrito, mais pensando na revista impressa, muito pontual. Então ele tem aquela imagem que ele quer, enfim, atendendo aos padrões da revista, ele quer uma imagem muito específica. Então, depende um pouco da situação, né? Mas, sei lá, por exemplo, quando eu faço sobre voos para o Greenpeace, que eu sempre trabalho para eles há muitos anos, aí essas imagens têm que estar disponíveis já no dia, porque isso também entra para o banco de imagens do Greenpeace, que é igual ao das agências de notícia, e aí todo mundo pega, a Folha pega, que todo mundo pega, né, especialmente num sobrevoo de Amazônia. Depende um pouco do uso, né? Depende um pouco da situação também, mas é um fluxo de trabalho, geralmente ele é diário, ele é logo na sequência, assim, né? Tá. Eu ia perguntar, na verdade, 2 coisas. Uma, eu sei que você tem feito pouca reportagem como das eleições, né? Acho que você está com projetos mais longos e tal, então eu imagino que também seja diferente, né? Como uma coisa é você fazer um projeto sozinho. Como é estar num lugar onde tem vários fotojornalistas ali, né, tentando pegar a melhor imagem? Isso para você é um desafio ou não? Todo mundo já meio que se encaixa e rola de boa? Eu particularmente não gosto, porque eu acho que não faz muito sentido estar num lugar onde está todo mundo fazendo a mesma imagem, mas a gente tem que atender uma indústria e claro, aquele fato importante. Então, sei lá, no último domingo da eleição presidencial, eu estava aqui encarregado de acompanhar o Lula e a imprensa inteira chegou lá no comitê às 2 da tarde e ele foi se pronunciar às 10 da noite. Foi super cansativo, todo mundo moído, mas fica todo mundo acomodado ali, era um auditório, então todo mundo conseguiu fazer a mesma foto, todo mundo fez a mesma foto, ou praticamente a mesma foto. Mas para fazer correndo e para transmitir, isso já está ali no online, né? Então, das agências, dos jornais aqui brasileiros, isso acontece. Mas eu particularmente não gosto muito, porque acho que eu me acostumei mais a trabalhar meio sozinho, às vezes sem repórter, ou só eu e o repórter, mais livre, porque aí eu posso escolher os horários, eu posso trabalhar na luz de manhã, na luz do final do dia, nas luzes que eu acho mais interessantes. Eu posso fazer as minhas escolhas de, acho que se eu quiser ficar 2 horas aqui nessa cena aqui, tô com tempo, isso aqui vale a pena, vale. Eu posso gerenciar melhor meu tempo, então eu prefiro até para poder ir atrás das imagens que eu acho que são importantes e vão contar aquela história daquela maneira. Mas são 2 situações diferentes, né? E tudo bem, a gente faz parte do trabalho do fotojornalista trabalhar em todas as situações, né? Com chuva, com tudo, né? Eu acho que tem todo um planejamento que você tem que entender. Mas são essas situações diferentes, né? Uma coisa é você está trabalhando uma matéria que não tem pressa para ser publicada e uma coisa é um fato ali urgente, o factual que precisa sair tem que estar na ali no hora. sistema, tem que estar na hora
Então, você tem que processar aquela imagem na hora, né? Acabou ali, abre o computador, já manda. E hoje em dia as pessoas mandam diretamente da câmera, né? A imagem vai direto pro Você chega a mandar também direto da câmera, dependendo do trabalho? Não, eu nem sei fazer isso. Eu nem tenho equipamento para isso, porque a gente precisa de um componente ali de Wi-Fi, ali, uma internet ali, que eu não sei fazer. Eu tô meio desatualizado. A sua câmera tem. A minha câmera tem, mas eu estou um pouco desatualizado nesse aspecto, confesso. Mas também porque a minha demanda não é tão urgente. E eu posso me dar o luxo de abrir um pouco ali o computador e trabalhar nas fotos e mandar. Eu vou perder mais um pouco de tempo, mas também os meus empregadores está tudo bem, porque ele não é uma coisa tão urgente. Eu não estou trabalhando para uma Reuters, para uma Associated Press, que eu preciso trabalhar na hora. Se eu voltar a trabalhar para eles, aí eu vou ter que me adequar, não tem jeito. Né? Sim, já faz isso. A outra era, você cobriu o desaparecimento do Bruno, né? E para a National Geographic, não foi? Para o New York Times. Para o New York Times, tá. Desculpa. Como foi? É mais um tema dentro do seu trabalho macro. Foi horrível, né? Porque eu já recebi várias ameaças trabalhando na Amazônia. Amigos, colegas também já receberam, enfim. O que está acontecendo agora é que está cada vez mais perigoso, né? Vale lembrar que o Brasil é um dos países mais violentos para jornalistas, né? Vários jornalistas já foram assassinados. Casos clássicos, né? Tinha o Lopes lá no Rio de Janeiro, jornalista da Globo, enfim. É o país que mais assassina ambientalistas no mundo, né? Então, quer dizer, o Brasil sempre foi um país violento, né? Talvez pela sua origem, né? Que foi violenta, mas a origem enquanto invasão europeia para cá, né? Então, infelizmente, no Brasil, acho que tem uma banalização assim da vida que é muito triste assim em vários aspectos. Então, eu conheci o Dom, a gente tinha se falado, sei lá, um mês antes dele ser assassinado, e ele já tinha me entrevistado para um outro projeto, enfim, não conheci o Bruno, mas eu trabalho muito com essas pessoas, né? Então, eu acho que nesse momento do Brasil, jornalista, ambientalista, quem trabalha para a FUNAI, quem trabalha para o IBAMA, está todo mundo no mesmo bolo de inimigos, porque estão trabalhando para mostrar o que está acontecendo na floresta, que é uma grande destruição, né? Acho que tem uma disputa de narrativas aí que acontece entre o que eles consideram o progresso, e dá para entender porque um país que sempre negligenciou a sua população, é muito difícil você julgar uma pessoa que mora lá no interior da Amazônia, que não tem nenhum tipo de trabalho, de auxílio, que não tem como se desenvolver economicamente, porque ele vai derrubar uma madeira, porque ele vai pescar um pirarucu ilegalmente. É o que ele consegue viver, né? A falha é do Estado, a falha não é... As pessoas não são violentas ali, eu acho muito por... Acho que a ocasião faz o ladrão nesse sentido, assim, de eles não terem outros recursos. E como muitas coisas no Brasil e em países pobres, as pessoas acabam indo para a ilegalidade, né? Então, nesse sentido, o Dom acabou morrendo, sendo assassinado por consequência da situação, porque o problema era com o Bruno, que era um agente da FUNAI e tinha uma luta contra a pesca ilegal dentro das terras indígenas. É uma região muito especial porque ela abriga, acho que são 12 povos isolados indígenas, ou seja, isso já devia ser, né, ao meu ver, ter uma política muito forte do Estado brasileiro para proteger essas pessoas, para que elas continuem em isolamento e não como elas já estão cada vez com mais escassez de comida, de pesca, descendo para o contato com o homem branco. Isso eu acho, enfim, que não deveria acontecer, enfim, porque se elas estão isoladas, elas têm os seus motivos, né? Olharam para essa civilização branca e falaram: isso aqui não faz sentido, continuarei aqui. Mas elas estão sendo cada vez mais oprimidas, né? Uhum. Então, foi muito triste, foi uma das coisas mais tristes que eu já cobri, ver o corpo deles ali. Não sei, não tenho muitas palavras assim, porque esse foi um choque, né, para minha família, de falar: vamos, daqui a pouco é você, né? Porque você está toda hora ali, já foi ameaçado, já isso e aquilo. Então, mas eu entendo que isso faz parte do risco de ser jornalista, porque o jornalismo, ele sempre, acho que ele expõe situações que as pessoas não querem que sejam expostas, que não querem que o grande público saiba o que está acontecendo.
É sobre isso. Num país como o nosso, com uma proporção continental tão grande, né? Isso aqui é um continente e tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa. E tem muitos processos de violência, tem muitos processos de corrupção, enfim. E eu acho que o jornalismo ele acaba sendo um inimigo. Nesse sentido, a câmera acaba sendo uma arma, porque as pessoas sabem o poder da informação, daquilo ser veiculado. Mesmo que elas tenham uma visão meio distorcida do que é o poder assim, da imagem e tal, a gente, jornalista na Amazônia, tem sido visto como inimigo, né? Porque a maioria dos casos são denúncias de desmatamento, de destruição, de atividades que são criminosas previstas em lei, né? A gente só está documentando o que está acontecendo, né? Então, é complexo, né? Enfim, isso foi um baque para todo mundo que estava lá, todos os jornalistas, todos os meus colegas, todo mundo ficou muito mal, assim, foi muito difícil, porque a sensação era, podia ser eu, né? A gente que cobre a Amazônia, né? Não é uma pessoa que foi lá uma vez ou outra, não, porque quem cobre a Amazônia sempre. Eu viajo para a Amazônia 4, 5 vezes por ano, no mínimo. Né? Tem amigos que moram lá, em Manaus, que cobrem a Amazônia, né? Nos seus estados respectivos. Isso mas a gente sabe um pouco do risco, né? Eu acho que isso está dentro do pacote, né? Assim, agora, é muito ruim, né? Quando a gente se depara com a morte, assim, com a violência, é uma experiência muito ruim, muito triste, né? Que a gente, infelizmente, vai se acostumando. É bem complicado, né? Porque o fotojornalista, ele vai ali atrás do fato e o fato nem sempre é um fato feliz. É um fato triste. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, né? Tem que estar lá e documentar e ver um negócio que às vezes vai documentar algo que, assim, claramente é injusto, mas você está lá documentando aquilo para mostrar para as pessoas. É muito difícil lidar com esse sentimento. Porque se fosse injusto e você fotografasse e aí se tornasse justo, né? A sua fotografia resolvesse, às vezes não resolve. Normalmente não resolve. Aí te deixa mais chateado ainda. Porque mesmo você demonstrando que não vai resolver, vai continuar sendo igual. Mas eu acho que é uma questão de propósito de vida, assim. A gente é um pouco idealista mesmo. A gente acha que as imagens podem mudar as coisas e no mínimo, ela contribui para trazer uma informação de qualidade para as pessoas. Eu acho que isso, nesse momento que a gente vive do mundo e no Brasil, é muito importante. Denuncia, né? Isso é o mais importante. Exatamente. Porque eu acho que a gente contribui para que outras políticas públicas sejam colocadas em prática. Eu acho que isso contribui um pouco, né? Sim. Ter essa informação de qualidade, ter essa denúncia, porque é isso, às vezes os próprios órgãos estatais não sabem de uma realidade que está acontecendo ali. Então, o fato de você estar ali documentando aquilo, isso pode desencadear uma reação, uma ação, uma secretaria de algum estado possa tomar uma providência sobre tal situação, isso pode ajudar. Nesse caso da Amazônia, eu acho que o que mais entristece é justamente isso, né? Que o próprio Estado, o poder público não parece que é o inimigo ali, né? Então você não tem nem o suporte de quem deveria, né, te apoiar nesse momento. Então acho que isso que para os fotojornalistas nesse momento na Amazônia tem sido mais complicado. Você não tem muito apoio de ninguém ali, né? É terra de ninguém, né? E várias cidades foram formadas por pistoleiros, assim, é um Brasil profundo no sentido onde essa violência que sempre parece querer tomar conta, assim, ela parece que a gente vive num nível de civilidade, mas basta uma fragilidade que tem uma onda de violência que ela faz um tsunami e engole e volta para baixo, assim, desse nosso nível do mar de civilidade. Isso acontece no Brasil o tempo inteiro. Né? São linchamentos, são assassinados. Essa noite mesmo um Yanomami foi assassinado e o outro tomou um tiro. Eu estou tentando apurar se isso onde aconteceu, em qual das aldeias, mas algumas instituições indígenas noticiaram isso. Então, decorrente do conflito, né, dos invasores, garimpeiros que estão na terra indígena Yanomami ilegalmente, né, e o Estado não toma nenhuma providência. Então, as pessoas cometem crimes, né?
previstos em lei. Então, o Estado não reage e a gente vai documentar o que está acontecendo, que a gente não tem nada a ver com isso, mas está ali e a gente entra no bolo dessa iminência da violência. Né? Depois da morte do Bruno e do Dom, as coberturas na Amazônia ganharam uma outra proporção. Então, como a gente vai cobrir, quais os níveis de segurança, os protocolos, como a gente vai trabalhar. Está mais complexo. Subiu um andar, assim, o nível de preocupação. Né? Não nossos jornalistas, mas os nossos chefes. Né? Sim. Gente, só para constar, quando fala agência de notícia, às vezes fica muito... as pessoas não sabem o que é uma agência de notícia, né? Por exemplo, você trabalha para o New York Times, certo? Sim. Então, New York Times é um produto, é um jornal, produto. Ele vai lá, contrata um fotógrafo ou compra fotografias de alguém ou de algo. De alguma agência de notícia. Isso. E aí, eles fazem o jornal deles. Vai lá, vende o jornal deles e ganha dinheiro pela venda de jornal deles. Tá? Seja físico, seja digital, seja o que for. A agência de notícia, ela não é um jornal. Né? Ela não vai ganhar dinheiro vendendo para você. O que ela faz? Ela tem vários fotógrafos, ou contrata vários fotógrafos, ou pega freelance, enfim, vai recebendo várias fotografias, vídeos e afins, e aí o New York, a Folha, o que quer que seja, o jornal, a Globo. Vai lá, a Globo, compra da agência de notícias alguma foto, alguma matéria, algum vídeo, algo assim do tipo. Então, imagina que você está fazendo uma reportagem sobre obesidade. Aí você vai lá numa agência de... Você pode contratar um fotógrafo. Ele vai lá e vai tirar foto para você. Você pode comprar foto de alguém. Ou você pode comprar de uma agência de notícia. Se tiver lá essas fotos que você precisa para contar a sua história. Você quer falar sobre enchente. Você vai lá na agência de notícia e compra essas fotos para você usar na sua reportagem. Então, ou no seu livro didático. Ou no seu livro. Ou no seu filme, né? A gente licencia também. Eu viro e mexe licencio fotografias que eu fiz para documentários, para isso tem essa coisa do arquivo, né? A agência de notícias ela é um grande arquivo, né? Uma grande biblioteca. Uma grande biblioteca, visual, para você conseguir essas informações que são bem interessantes. Senão você imagina, se fosse fazer uma reportagem aí sobre iluminação pública. Imagina se você tivesse que pagar. Não, você vai lá na agência, a agência de notícias já vai captando tudo isso para você conseguir comprar isso depois pelo preço. É isso que ela ganha dinheiro, fazendo essa grande biblioteca para você utilizar aí nas suas reportagens, no seu livro, na sua contação de história que você vai fazer. Tá? Eu posso só fazer mais um acréscimo, né, para o pessoal de casa entender? Por exemplo, se você... As agências de notícia, a gente tem acho que 4 grandes no mundo que são históricas, né? A Associated Press, que acho que é a mais prestigiosa, a Reuters, enfim, a France Press, a F. Elas têm colaboradores no mundo inteiro, Sim. basicamente. Então, mesmo que não seja um fotógrafo contratado, como eles têm muitos contratados, vamos supor que aconteceu uma coisa em Bangladesh, que talvez eles não tenham um fotógrafo contratado, mas aconteceu um assunto muito relevante que a imprensa mundial inteira vai noticiar. A Globo vai noticiar, por exemplo. Então, ela vai ter um colaborador de vídeo e um de foto para gerar material que vai ser espalhado, vai ser publicado, divulgado em todos os telejornais do mundo inteiro, né? Porque aquilo virou uma notícia mundial. Então, vamos supor, o Papa visita aqui o bairro do Brás. Todo mundo vai noticiar isso. O Papa está no Brasil, foi num bairro comercial em São Paulo. Nossa, e falou com fiéis. Então, isso vai sair num jornal da Itália, num jornal da Rússia, num jornal da China. E quem tem essas notícias, essas imagens sempre de foto e vídeo, são as agências de notícia. Né? Então, elas têm contratos e têm parcerias com todos os jornais grandes do mundo inteiro e os canais de televisão. Então, a matéria que você vai assistir da Globo hoje à noite sobre os protestos no Irã vem das agências de notícia. Né?
É um jornalista que estava ali no meio do protesto, correndo o risco de vida, de ser preso e todo tipo de violência pode acontecer, para produzir um material para que você, no seu sofá, veja o que está acontecendo no Irã. Né, que está uma situação muito complicada ali de violência contra a mulher. E como foi cobrir as eleições agora? Porque você cobriu os 2 presidenciáveis maiores que estavam na frente das pesquisas e na frente dos votos. Bom, mais uma, já cobri várias eleições, mas essa aqui está muito mais acirrada. Foi muito cansativo, né? Enfim, por tudo que está acontecendo. A gente está num momento também de uma certa hostilidade contra a imprensa em alguns lugares. Mas eu não tive maiores problemas, mas tive colegas que tiveram. Mas eu acho que eu sou apaixonado por isso, assim, por essa oportunidade de documentar o que está acontecendo, a história acontecendo na sua frente e você produzindo imagens sobre aquilo. Eu sou fascinado por isso, acho que por isso que sou fotojornalista, mas eu acho uma oportunidade incrível, assim, sabe? De entender melhor o que está acontecendo nesse mundão que a gente vive, né? Eu acho isso fantástico e foi bem cansativo, mas também eu me sinto grato, assim, porque é uma oportunidade, sabe, de uma eleição mais acirrada da história do nosso país, mais conturbada, mais cheia de questões, violências, enfim, tudo que está acontecendo, muito complexa, né, esse momento nosso, e é um momento inesquecível, né, a gente vai lembrar disso aqui para sempre, né, então eu fico entusiasmado de fazer parte disso, apesar do cansaço físico, enfim, emocional. Tem um lado que eu falo, nossa, poxa, que é prazeroso, né? Quer dizer, que corrobora com a minha escolha de vida, né? Porque eu escolhi ser fotojornalista, tive esse privilégio de poder escolher essa profissão, ou ela me escolheu, sei lá quem escolheu quem, mas é muito interessante poder fazer parte da história. Acho que é isso que move a gente. Tem um bichinho aqui dentro que você quer sempre estar nesse lugar. É como uma droga, você quer voltar para esse lugar de uma certa adrenalina, sabe? Sim. Você quer voltar para esse lugar, assim. Tem gente que é muito viciado. Esse pessoal que cobre guerra, eles têm um pouco isso, eles são muito viciados. Os caras eles estão em todas as guerras, documentando. É meio maluco, assim, mas a gente tem um pouco esse bichinho aqui que está querendo estar sempre ali no calor dos acontecimentos, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas é uma droga. E assim como qualquer droga, no dia seguinte você tem uma ressaca. Porque você vai de um pico emocional muito alto para um vazio, né? Então, no dia seguinte você tem uma ressaca mesmo, que é igual quando você toma muito álcool, né? No dia seguinte você está em ressaca. Você vai continuar cobrindo as eleições? Eu vou. Né? Vou. Se tiver trabalho, eu vou, né? E o fotojornalismo é a arte de esperar? Porque você falou que foi fazer lá um candidato, chegou 2 horas e ficou lá até as 10 para ele aparecer. Mas é que são coisas que estão fora do nosso controle. Assim, eu não acho que é a arte de esperar, não. Acho que é uma arte instintiva. Você tem que estar com seus instintos muito aguçados para saber para onde você tem que ir. Mais do que isso, você tem que se escutar, sabe? Porque às vezes você quer ir para um lugar, mas você tem que estar muito ligado com um lado nosso mais... Não animal, né? Não mais primitivo, não são boas palavras, mas um lado mais do instinto, de falar, bom, para onde que eu vou? Aonde minha anteninha está apontando aqui, sabe? Eu acho que não é arte de esperar, não, mas eu acho que esperar é muito importante, né? Porque eu lembro, não esqueço, assim, tem uma foto do Alex Webb, fotógrafo da Magnum, que é uma foto assim, simples no sentido de uma situação que acho que é um país da América Central, é um fim de tarde, são crianças saindo de uma escola pública com seus uniformes azuis e no meio da praça tem um globo, assim, não sei. E ele fala, eu fiquei esperando aqui essa foto, tipo, acho que, não sei lá, 4 horas, 5 horas, ele ficou ali para fazer aquela foto. Eu não sei se ele estava com aquela foto na cabeça e falou, eu vou fazer essa foto. É uma foto meio icônica, como muitas fotos da agência Magnum, mas tem um pouco isso. Eu acho que vai acontecer uma coisa aqui, o meu instinto está me dizendo que eu vou parar aqui porque tem uma luz tal, ou porque eu já estou entendendo na minha cabeça vai acontecer tal coisa, e acho que vale a pena esperar. Aí você pode esperar. Eu acho que a fotografia tem muito sobre isso, sobre o que o Cartier-Bresson falava do instante decisivo.
O que é um instante decisivo, né? É a hora que a pessoa, como por exemplo, o Sebastião Salgado, ele estava cobrindo a campanha presidencial nos Estados Unidos e ele estava num outro caminho, que era onde não estava a maior parte das pessoas, porque, sei lá, a agência que ele trabalhava mandou ele ficar naquele lugar, porque já devia ter outros fotógrafos onde estava todo mundo, onde estava a imprensa inteira, e ele estava acompanhando o Kennedy por dentro do hotel. A hora que o Kennedy saiu, na porta ele tomou um tiro, sofreu um atentado, como a Cristina Kirchner acabou de sofrer um atentado, só que a arma não disparou. E ele estava, por um acaso ali dos fatos, num ângulo que ninguém estava. E ele fez fotos que ninguém fez. Acho que ele ganhou até o WordPress Foto nesse ano. E aquilo foi um trampolim para ele entrar para a agência Magno. Então, não sei. Como se posicionar, onde estar, é sempre muito relativo. É muito dessa anteninha que cada um tem, assim. A minha eu não acho que é muito boa, não, mas eu conheço gente que tem uma anteninha muito aguçada, tá sempre no melhor momento. Eu falei, nossa, sempre que você tá lá, acontece tal coisa, que loucura. É sempre com fulano, sabe? Nossa, o cara tem uma coisa diferenciada, né? Sempre tá no lugar certo. Na hora certa. É impressionante, não é possível. É o feeling, né? É o instinto, né? É o instinto. É o saber se escutar, né? Sim, ver os sinais, olhar ali, ver ali tá uma movimentação diferente, talvez seja para ali. Então... E imaginar o que pode acontecer, tem muito sobre isso. Opa, isso aqui pode acontecer o quê? Sabe? Então, voltando um pouco para a coisa dos protestos, antes da cobertura das eleições, no fim de semana, a gente fez uma reunião com o Departamento de Segurança do Jornal de 2h30 para discutir se vai ter um golpe, se não vai, se acontecer um golpe, o que pode acontecer, eles vão cortar a telefonia, como é que você vai se comunicar, como é que eu vou saber que você está vivo. Quer dizer, um outro nível de preocupação, né? Os americanos têm um histórico todo de cobertura de guerra, de 1000 situações, é o maior jornal do mundo, eles têm uma outra preocupação com a integridade física dos seus colaboradores, né? Então, assim, bom, se acontecer tal coisa, como você vai reagir? Como você vai... Para onde você vai? Você tem um plano de fuga? Você vai estar sozinho? Você está com um colega? Você está usando o equipamento adequado? Isso que você tem adianta? Você precisa de uma máscara de gás extra? Você precisa, sabe? Então, vem da sua bagagem, da sua experiência, óbvio, mas... Então, é uma mistura ali do instinto com isso, né? Mas também, claro, de saber fazer uma leitura do momento. É que nem um jogador de futebol, ele... Está fazendo a leitura do jogo e fala, eu vou dar o passe bem ali, porque naquela hora certa, no timing certo, eu vou deixar o atacante na cara do gol e vai fazer o gol. Entende? Então, eu acho que é um pouco isso. Opa, será que eu vou ficar aqui? Eu vou esperar? Está na hora? Não está? Então, você tem que... E é muito rápido. Você tem que fazer uma leitura da situação em tempo real ali com... Sei lá, às vezes, fração de um segundo, muda tudo. Se você vai para a esquerda, você vai para a direita, né? Então, mas eu acho que a prática, e talvez por isso as pessoas gostam tanto de fotografar protesto, porque ele te dá essa dinâmica de reação rápida, né? Sim, porque pode acontecer tudo. Pode. E pode não acontecer Inclusive nada. nada. Que é o que geralmente acontece. Muita expectativa para poucas coisas. Sim. Vitor, qual que são as redes sociais? Só o Instagram que eu uso praticamente, que é o @VictorMoriyama. O MORYAMA. Legal, acho que vai estar aqui também na descrição, não, né? Na descrição a gente coloca só o nome dele e aí é só colocar no Instagram que você vai achar. Tem o meu site também, que é victormoriyama.com.br, também tem os trabalhos recentes lá. Que legal. E pra gente finalizar, o que você ainda quer fazer no fotojornalismo? Fora o livro que tá já para sair. Mas qual que é o sonho do Vitor de eu sempre quis registrar isso? Cara, eu não tenho muito esse sonho, assim. Eu sempre quis contar essa história. Nesse momento eu não tenho nada, assim. Eu estou encerrando um ciclo, eu acho. Quer dizer, claro, eu vou continuar trabalhando na Amazônia, mas publicar um livro, né? Como parei um filho, assim. Né? Mesmo sendo homem, desculpa a analogia, mas... nesse sentido, porque quando você se coloca como autor... É um contato consigo mesmo ali, né? Você está à flor da pele de um jeito muito diferente. Você está nu ali é o que você tem para entregar, é o seu trabalho, enfim. E um trabalho, quando ele é emocionalmente assim, né? Muito carregado e tal. Nesse caso que eu estou há anos documentando a Amazônia, ele é fruto de 5, 6 fotos que eu fiz nos últimos quase 6 anos. Então, acho que são ciclos, né? Que a gente tem na vida, como quase tudo na vida, são vários ciclos, né? Isso vai construindo a nossa história, eu acho.
Então eu estou aí para fechar esse ciclo, embora eu vou continuar na Amazônia. Eu tenho uma vontade de fazer um livro um pouco sobre a desigualdade social no Brasil, mas eu estou estudando muito, pensando de que maneira eu quero contar essa história, com uma perspectiva nova, assim, mais ligada à narrativa dos fotolivros. É um trabalho um pouco diferente do fotojornalismo. Estou pensando em contar isso de outras maneiras, com outro tipo de fotografia, com uma outra abordagem, com alguns retratos, enfim, fotos mais de arquitetura. Estou pensando num outro lugar e acho que eu estou começando a tomar gosto assim, por projetos mais longos, né, que podem virar um livro, virar uma exposição. Eu estou pensando mais dessa maneira. Acho que minha cabeça está mudando um pouco para esse lugar, embora eu continue trabalhando, né, 100% no fotojornalismo, cobrindo América Latina aqui para o jornal em vários episódios. Assim. No final das contas, como você falou, o fotojornalismo está ali para contar história, você só está contando história de uma forma um pouco diferente. Né? Esses dias eu vi uma entrevista de um fotógrafo da Magnum, Alex Majoli, que ele fala: a fotografia é uma prisão a se libertar. E eu acho que é um pouco sobre isso, porque a gente tem o nosso jeito de fotografar, mas tem tanta variedade, tanta linguagem. A fotografia é uma coisa tão rica e maravilhosa, tão ampla, que a gente quer se reinventar o tempo inteiro. Mas às vezes a gente perde um pouco a identidade, né, nessa busca. Então eu acho que tudo isso faz parte de um processo criativo de você se entender. Mas mais do que isso, entender naquele momento o que funciona para aquilo, se aquilo corresponde aos seus ideais, à sua visão de mundo daquele momento. E, como diria Raul Seixas, a gente é uma metamorfose ambulante. Daqui a uns anos, você já vai estar pensando de outra maneira, você vai pensar um projeto de outra maneira, você vai pensar uma linguagem fotográfica diferente. Né? Eu acho que isso faz parte, essa inquietação, esse descontentamento, essa insatisfação, acho que faz parte da produção. É parte do processo de criação de qualquer artista, sabe? Porque se você não estiver insatisfeito, você não vai reagir de maneira assim a produzir uma obra, né? Produzir um material de relevância. Então, eu acho que é sobre isso. Tá inquieto sempre, né? E o que te deixa inquieto e como a gente pode responder essa inquietação da melhor maneira, pensando narrativamente, pensando em uma fotografia profundamente potencial ali, visualmente impactante ali para contar aquela história de uma maneira que te satisfaça e que possa oferecer ao público, à sociedade um novo olhar sobre aquele assunto, sabe? E isso acho que se aplica a tudo, né? Não importa se você fotografa show, esportes, casamento, fotojornalismo, o que seja, né? Acho que é importante sempre estar inquieto ali com as suas questões pessoais, né? Acho que isso é um motor para produzir, Sim. Pelo menos para mim. É isso, gente. Sigam o Vitor lá nas redes sociais. Siga o Canon College também, o Canon College Oficial. Só entrar lá no Instagram, segue a gente, veja os nossos cursos de fotografia. Não temos curso de fotojornalismo, mas você tem que saber disso, de diafragma obturador, para você aprender um pouquinho isso. Mas pode me chamar, eu estou aqui à disposição. Tá vendo? Essa parte de formação eu acho muito importante, eu acho que vale a pena a gente discutir. Quanto mais a gente falar sobre, melhor, né? Olha aí, ó. Já chama ele, já contrata a consultoria aí. Já junta os amigos, já contrata a consultoria para fazer uma aula de fotojornalismo. Porque, realmente, formação é muito importante. Aprender sobre foto é sempre bom. Né? Obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer. Obrigado, gente. E até a próxima.